Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 3 de fevereiro de 2026. E durante a última noite a Rússia efetuou um ataque massivo com centenas de drones e algumas dezenas de mísseis contra todo o território ucraniano, e durante a manhã algumas fontes pró-ucranianas reuniram no mapa todos os meios aéreos lançados pela Rússia e até fizeram uma estimativa das suas rotas. E nós vemos que bastantes alvos foram atacados em torno da cidade de Kiev, alguns mais ao norte da mesma, mas também bastantes alvos foram atacados ao longo da linha da frente de combate, principalmente nas cidades de Zaporizhia e Dnipro. As forças de defesa antiaérea ucranianas já publicaram um relatório onde referiram que a Rússia lançou um total de 521 drones e mísseis. Além disso, os ucranianos referem que conseguiram abater 450 desses meios aéreos todos. E na verdade, da região de Kiev para já não temos praticamente nenhum vídeos a mostrar algumas explosões ou até mesmo o trabalho das defesas antiaéreas ucranianas, e muito provavelmente as próprias autoridades ucranianas estão a censurar essas imagens. Contudo, os ucranianos publicaram um vídeo da visita do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a uma das centrais termoelétricas destruídas pela Rússia nos últimos ataques. E ainda em relação à censura, por exemplo, da cidade de Dnipro recebemos alguns vídeos gravados pela população ucraniana, mas alguns destes vídeos até estão desfocados. E outros nem sequer mostram a terra, mostram apenas o céu, mas a verdade é que de facto está a haver uma censura por parte das autoridades ucranianas. Mesmo assim, recebemos ainda alguns vídeos da cidade de Dnipro, até bastantes eu diria, e como podem ver são todos desfocados, mas que mostram bastantes explosões. E algumas fontes até indicam que a Rússia utilizou cerca de 60 mísseis balísticos do tipo Iskander nestes ataques da última noite. Agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. Vamos começar pela região de Zaporizhia e em torno da cidade de Guliápolha. Algumas fontes referiram mais alguns avanços por parte das forças armadas da Rússia nos terrenos a sul da vila de Zaleshnishnya, para já sem confirmação visual para isso. E por isso as batalhas agora estão a prosseguir pelo controlo desta vila, mas nas últimas 24 horas não recebemos nada de novo em relação a avanços. Agora vamos continuar em direção à cidade de Dobropilha. Daqui recebemos mais alguns avanços por parte dos russos em direção à vila de Zatishok, e temos uma prova visual publicada pelas fontes pró-ucranianas a mostrar alguns ataques que eles efetuaram às posições das forças armadas russas com drones do tipo FPV. E um destes ataques foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa. E com base neste vídeo, todos estes territórios foram ajustados a favor dos russos. A fonte pró-ucraniana Deep State já referiu mais alguns avanços por parte dos russos em direção à vila de Grishnya. Nós já tivemos essa prova visual há algum tempo atrás, mas pouco a pouco as fontes pró-ucranianas começam a aceitar e a publicar a realidade, e além disso tivemos também alguns ataques com drones por parte das forças armadas da Rússia. E o principal objetivo dos russos nesta direção é, obviamente, a conquista da cidade de Dobropilha. Vamos agora continuar em direção à cidade de Konstantinivka, e na verdade nas últimas 24 horas não houve avanços nem por parte dos russos nem por parte dos ucranianos. Mas a verdade é que os combates estão a decorrer pelo controlo dos territórios mais a sul desta cidade. Os russos efetuaram alguns ataques às posições ucranianas com bombas do tipo FAB, nomeadamente a edifícios e prédios, como podemos ver neste vídeo, e também estão a controlar todas as estradas que vão em direção ao sul daquela cidade. E na verdade, neste momento, nenhum veículo ucraniano consegue trazer reforços para as regiões mais ao sul, e por isso a infantaria ucraniana
tem de se deslocar a pé. Outro vídeo curioso que nós recebemos também veio por parte do exército russo, que mostra uma estrada que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças, e vemos aqui algumas proteções contra drones do tipo FPV, mas estas redes já estão todas destruídas e por isso não protegem os veículos armados ucranianos, e por isso tudo o que entra dentro desta cidade pelo lado ucraniano é automaticamente atacado e destruído pelas forças armadas da Rússia. Já em relação às cidades de Liman e de Sivers, recebemos mais alguns relatos por parte de algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, que indicaram que a vila de Nikiforivka foi totalmente conquistada pelas forças armadas da Rússia. E caso isto seja verdade, significa que esta linha defensiva ucraniana em toda esta região está prestes a colapsar. E ela vai colapsar quando também caírem as vilas de Dibrova e de Federevka Druga. E a partir daí, os russos vão ter o caminho aberto para avançar em direção à localidade de Rai Oleksandriivka, e a distância até à mesma está perto dos 4 km. Recebemos mais alguns ataques por parte dos russos com drones do tipo FPV às defesas ucranianas em torno de toda esta região, mas mais aqui ao norte não tivemos nenhum avanço novo no mapa. E da região de Mayaki, onde os ucranianos possuem algumas pontes, os russos continuam a destruí-las sempre que as veem a ser utilizadas pelas forças armadas ucranianas. E aqui tivemos ataques com bombas do tipo FAB. E na verdade tenho de referir que estas pontes são feitas com areia, com terra, com pedras, e por isso são muito difíceis de destruir, até mesmo com bombas do tipo FAB, e às vezes são precisos vários ataques para danificar um pouquinho e tornar aquela ponte inutilizável durante também algumas horas ou no máximo 2 ou 3 dias. Continuando em direção à cidade de Kupiansk, não recebemos nada de novo. Apenas tivemos o relato por parte da fonte pró-ucraniana Deep State, que referiu mais avanços por parte do exército ucraniano. Não temos prova visual para isso, mas os russos agora estão a concentrar os seus ataques na região mais ao sul, em torno da vila de Kisharevka. Tivemos ataques com bombas do tipo FAB às posições ucranianas, mas também ataques com alguns drones do tipo FPV. Vamos agora avançar em direção a Kharkiv. Daqui nas últimas 24 horas não recebemos nada de novo. Vou só referir que os russos reativaram algumas frentes de combate em torno de toda esta região, mas para já não temos nada de significativo. E, além disso, mais algumas fontes confirmaram uma incursão por parte dos russos em direção à vila de Pokrovka e a sua conquista. Esta informação foi hoje dada por algumas fontes neutras, mas há 2 dias atrás a fonte pró-ucraniana Deep State também referiu uma expansão da zona cinzenta em toda esta região, o que significa de facto que as forças russas foram vistas a atuar naquela direção. E o principal alvo dos russos agora é a cidade de Krasnopilha, que inclusivamente já está a ser atacada pela artilharia russa. E aqui, por exemplo, vemos uma concentração de forças ucranianas que foi vista por um drone de observação russo, e depois aquele edifício foi atacado e destruído. Outra informação importante que nós recebemos por parte dos ucranianos é que supostamente surgiu um documento que refere que, em caso do término desta guerra, por via das negociações, vai haver uma cláusula no acordo assinado entre a Rússia e a Ucrânia que vai permitir aos Estados Unidos utilizar os seus meios militares para lutar contra a Rússia caso a Rússia rompa o acordo de cessar-fogo e o próprio acordo de paz. E na minha opinião não parece que isto seja algo oficial ou que seja algo verdadeiro, porque os russos sempre disseram que não vão permitir nenhuma garantia de segurança à Ucrânia parecida a essa. E talvez seja algo só para alimentar a população ucraniana, para eles se sentirem mais seguros quando a guerra acabar. E isto leva a crer que os ucranianos também, de alguma forma, estão a preparar-se para aceitar um acordo de paz com a Rússia, mas nas condições da própria Rússia.
E para hoje é tudo, ficaremos a aguardar as negociações nos Emirados Árabes Unidos que vão decorrer entre os dias de amanhã e depois de amanhã e assim que tivermos novidades vou relatar nos próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto o vídeo, se gostaram por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau.